a minha vida, há muito tempo que eu percebo que o Senhor, Ele tem dirigido. Então, se eu fosse dar um título para essa palavra de hoje, seria que Deus tem dirigido a história da minha vida até aqui. O texto que nós acabamos de ler, do profeta Ezequiel, foi escrito na época do cativeiro. Ezequiel é contemporâneo do profeta Jeremias, do profeta Daniel, inclusive conhecia Daniel, mais novos que Jeremias, mas contemporâneo na mesma época do exílio na Babilônia. E o povo estava na Babilônia desolado, assustado, sem esperança. O povo já não tinha esperança na Babilônia. Anos passaram, muitos anos passaram, e eles continuavam no exílio, sendo escravizados. Então o Senhor leva o profeta Ezequiel em visão ao vale de ossos secos. Vocês conhecem alguma coisa de menor esperança, de menor probabilidade de sucesso do que o osso seco? Tem versão que diz ossos sequíssimos. Eu não conheço. O osso seco é um símbolo de desesperança, de falência, de que não tem mais jeito. Sobre esse texto aqui de Ezequiel, eu quero destacar 3 pontinhos só aqui. Tudo aconteceu quando o profeta obedeceu a ordem e profetizou. A palavra de Deus foi profetizada. A palavra que saiu da boca de Deus, por ordem do profeta Ezequiel, foi falada, foi ministrada, e aqueles ossos ganharam vida, ganharam tendões, nervos, carne, pele e depois o espírito. Tudo aconteceu mediante a palavra. Se voltarmos lá em Gênesis 3, lá em Gênesis 1, o Senhor criou tudo através da sua palavra. Haja terra, haja luz, haja terra, haja mares, haja separação entre a terra seca e o mar. Tudo foi criado mediante a palavra do Senhor. Essa palavra tem poder na minha vida e na sua. Então, meus queridos, se em algum momento da nossa vida as coisas estão difíceis, as coisas estão complexas, as coisas estão desanimadoras, nós não temos outro socorro, nós não temos outro lugar. Quando eu era criança, a gente brincava de pega-pega e a gente tinha uma tenda. Quando estava ali, o outro não podia pegar. Nós não temos outra tenda, nós não temos outro escape senão a palavra de Deus, porque ela é Deus falando com você e comigo. Devemos voltar à palavra de Deus, não só quando está tudo difícil, mas se as coisas estão difíceis, busca Deus de verdade. Por isso nós devemos ter esse contato com a palavra de Deus diário, como o Senhor falou, para que os pais ensinassem essa palavra ao deitar, ao se levantar, andando pelo caminho, colocasse ela escrita nos frontais da casa. A palavra de Deus é vida para mim e para você. Tudo aconteceu nessa visão de Ezequiel através da palavra. Outra questão que eu quero destacar aqui, que as coisas não é por força, nem por poder, não é por força, nem por violência, não é pelo nosso jeito, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Todos aqueles ossos ganharam carnes, ganharam pele, mas continuaram mortos, cadáveres. Foi necessário que o Senhor mandasse o profeta mais uma vez profetizar, e ele profetizou dessa vez ao Espírito que viesse dos 4 ventos e enchesse aqueles corpos. E daí eles se levantaram. Há necessidade da unção do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, para que nós possamos ter êxito em qualquer empreitada, especialmente na nossa busca a Deus, especialmente na nossa comunhão. As coisas não é do nosso jeito, as coisas não é da nossa força, mas na dependência de Deus.
Terceiro ponto que eu quero aqui destacar: aqueles ossos só reviveram. Para eles reviver, o que houve? Qual o primeiro fato que houve enquanto o profeta profetizava? Um barulho, um rebuliço, porque os ossos se juntavam osso com osso. Os cadáveres se juntavam. Aquele vale era como se tivesse uma guerra, uma grande pandemia, e toda a população do país tivesse sido morta, grande população tivesse sido morta, e todos os cadáveres jogados ali. Era muito osso. Então, quando o profeta profetizou, o que houve? Um rebuliço, um barulho, porque os ossos juntavam osso com osso. O osso procurava o outro osso, o seu próprio corpo, de forma que os corpos se formaram. Os ossos se procuraram, se juntaram. A igreja, a família, se quiser ter vida espiritual, se quiser ter comunhão com o Pai Eterno, precisa ter comunhão antes entre a irmandade. Não tem como você ter vida de verdade, a vida que Jesus fala em João 10:10, que ele fala que eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vida plena, essa vida só existe em comunidade, essa vida só existe em comunhão. Não adianta eu me fechar no meu individualismo, na minha casa, no meu quarto, e querer viver a minha vida do meu jeito. Não vai dar certo, não funciona. Você precisa do seu irmão, seja na família, seja na igreja, há necessidade de comunhão. E hoje nós vemos uma época em que as famílias estão sendo destruídas, as igrejas, pelo individualismo. Às vezes não é nem aquela destruição visível, aquela bomba que estoura para cada lado. Isso também existe, mas tem aquela destruição silenciosa, do individualismo, de cada um querer a sua vida do seu jeito, não quer ser perturbado, não quer fazer, não quer ceder, quer viver o seu egoísmo, o seu jeito. Isso é morte. Há necessidade de comunhão com os outros. Não é à toa que o inimigo ataca tanto a família, ataca tanto a igreja, que são instituições divinas onde se vive plenamente a comunhão. Essa profecia para o povo de Israel, essa profecia para o povo, os nossos seres, porque eles viviam aquela vida terrível, aquela vida sem jeito. Então o Senhor profetizou que ia arrancá-los da sepultura, ia arrancá-los dos túmulos, ia fazê-los reviver. Deus prometeu que ia dar um novo espírito, não aquele espírito de morte, de desânimo, de angústia, mas Deus ia dar, está escrito na nossa Bíblia, de letra maiúscula, o Espírito Santo. Ia devolver o Espírito de Deus para ele, o Espírito de vida. Deus ia dar um novo Espírito, ia trazê-los de volta. Mas, muitas vezes você e eu sentimos como aqueles israelitas, como nós. Muitas vezes a nossa vida não tem jeito, não tem futuro, parece que não tem solução. Nós encontramos barreiras que nos parecem intransponíveis. Acabou. Quando bem mais jovem, no início da advocacia, peço licença para fazer uma parte da minha vida, eu resolvi montar uma empresa de venda e compra de imóveis. É uma loucura, uma coisa de gente inexperiente, gente boba. Eu quis fazer algo diferente, não estava, achei que era melhor do que advogar. O que aconteceu? Gastei tudo que eu não tinha, com o carro que eu tinha comprado, pagava a prestação, fui numa situação horrível. Aí meu irmão Edson, inclusive, pagou parte da minha dívida, mas ainda fiquei com muitas.
E eu sei que naquele período me levaram ao médico psiquiatra, o Chico inclusive está aqui, ele não sabia que eu ia falar isso, mas ele foi junto. E o médico achava até melhor me internar no Bezerra de Menezes, hospital psiquiatra. Porém, me deu um prazo de afastamento de tudo, eu fui lá para o sítio. Lá desmanchava a cerca que estava feita, fazia de novo no meio da estrada. Foi uma coisa louca. O Ricardo, que também está aqui, meu irmão, acho que lembra, a Rosa deve lembrar. Eu sei que depois de um tempo, parou, voltei para o escritório. E voltei para o escritório, claro, aquela vida difícil, todo dia ia pessoas cobrando. Porque quando eu montei a tal da empresa, que eu lembro o nome, eu tenho até medo de lembrar, Souza Aguiar Empreendimentos Imobiliários. Aquilo foi uma angústia, uma tristeza na minha vida depois, né? Mas quando eu fiquei devendo muito, então, aquele tempo as cobranças não era por e-mail, não era pelo WhatsApp, ia lá o cobrador com aquela moça tiracolo, com as duplicadas das coisas, ia lá me cobrar. Todo santo dia, semanas, meses. Chegou um ponto que eu estava doente, estava tentando me recuperar, não aguentava mais. Aí um dia de manhã, joelhei na cabeceira, na beira da cama e falei: Deus, eu não aguento mais, não suporto mais, porque a minha criação era uma criação muito rígida, meu pai muito honesto. Eu não aguento mais, eu não suporto. Deus, por favor, que pelo menos hoje, só hoje, que não vai ninguém me cobrar, porque eu não aguento mais. Chorando. Queridos, naquele dia ninguém mais me cobrou. Naquela semana ninguém mais me cobrou. Naquele mês ninguém mais me cobrou. Durante todos os demais dias da minha vida ninguém mais me cobrou. Eu pedi para Deus um dia de refrigério, Ele me deu toda a minha vida. Depois, quando as coisas mudaram um pouquinho, eu me organizei aos poucos e eu procurei as pessoas que eu devia e eu fui até elas para quitar. Mas a vida não é fácil. Quem é que quer? O povo não confia tanto em advogado. Agora o advogado ficou doido, então a coisa ficou feia, ficou difícil. E eu acabei indo para Minas trabalhar lá numa cidade que chama Rio Vermelho, onde eu nasci. O Chico nasceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aí eu arrumei emprego lá, fiquei lá mais de próximo a 2 anos. Depois também em Porto Magalhães. Essas cidades estavam uma da outra 100 km. E sabe como que era a estrada que ligava essas cidades? Não era asfalto, é terra. E lá em Minas é morro, é só e desce um morro. E entre essas cidades tinha morro. E sabe como que era o meu percurso entre a cidade e lá em Minas para trabalhar? De carona. Então, numa cidade, até na outra eu trabalhava de segunda a terça e quarta, uma depois eu ia na outra. E na quarta eu já ia para outra. Ia de carona. Ia até uma cidade, depois na outra, daquele ponto. Era assim. Voltei para Rio Claro. Que não estava dando certo, longe de todo mundo. Lá também foi uma experiência, foi bom. Mas aqui que as coisas acontecem. Lá no sertão do Minas, as coisas, quem é mineiro sabe diferente. Voltei para cá e fui para o escritório que um amigo meu deu para eu ficar de graça. Fiquei muito tempo lá na Rua 4, em frente ao posto Andorinha, perto da maçonaria. Eu sei que cliente eu não tinha, por isso que eu tinha ido para Minas. E continuei sem cliente, como eu falei. Quem é que quer um cara como advogado para representar seus interesses? Um cara que ficou louco por pouco tempo, ficou doido. Porque a cidade as pessoas comendo. Não tinha cliente. Depois uma pessoa me indicou para fazer o inventário, um senhor chamado Irineu, foi ele com a mulher dele, agora eu esqueci o nome dela. E eu renovei a expectativa, o nosso inventário era uma casa, mais alguma coisa para regularizar, e fiquei cuidando disso, pensando, fazendo os papéis para eles assinar. Até que um belo dia, a dona foi lá, acho que era Fátima, não lembro, e falou assim: olha, eu vim buscar os papéis que nós resolvemos não dar também. Peguei, fiquei ali, vocês imaginam como. À tarde eu fui para casa, nem falei sobre isso com Deus, estava desolado, deitei, desmaiei no dia.
No outro dia, novamente, ele veio e clamava a Deus: Deus, há tanto tempo, como que eu vou advogar? Não tenho cliente, o único que aparece vem, depois ele leva os papéis, Deus, como que pode? Naquela mesmo dia, fui para o escritório, trabalhei, fiquei lá o dia inteiro, eu ficava no escritório, às vezes eu chorava, às vezes não. Conforme ia passando a semana, era um lugar mais de choro do que de estudo, porque não tinha cliente. Aí fiquei lá, mais esse dia do mesmo jeito. Quando deu umas 7h30 da noite, mais ou menos, bateu alguém no portão. Fui lá, o marido da mulher pediu para entrar, entrou. Olha, a gente chegou na conclusão que o senhor é um homem honesto, um homem bom, e eu vim trazer os papéis. Né, para o papai jantar. É Deus ou não é? Quando pequenininho, sou o filho mais velho, eu tinha que trabalhar para ajudar a sustentar 8. Nós somos 8 irmãos. E como o mais velho, meu pai não queria errar comigo. Ele fez comigo a criação que ele teve. E qualquer coisa por. Brigava e falava. E eu sempre gostei. Agora, contava e falava: meu pai me fez virar homem, pelo menos isso, me fez virar homem. Mas na verdade, ele também, com isso, ele me dando a mesma criação que ele recebeu, de alguma forma aquilo acabou alterando um pouco a minha personalidade, o meu perfil. E pequenininho, eu trabalhava com 8 anos, eu limpava mangueira de vaca, carregava lata de 20 litros cheia de cocô e merda, tudo das costas, tudo derramando das costas, trabalhava. Mas isso, normal. Isso de boa. Se não fosse ele brigando, xingando, às vezes eu usava as palavras marcas, né? Eu achava que ele gostava mais do Chico, isso é verdade, ele gostava mesmo. Mas normal, isso na inocência dele, ele nem imaginava. Porque eu também tinha uma cara de. Eu não era só bobo, eu tinha uma cara de bobo. E ele, acho que o meu jeito não agradava ele tanto. O Chico era espertinho, fazia todo mundo dar risada. Então o Chico ganhava a simpatia. Então eu cresci nesse contexto. Mas já de 9 para 10 anos, eu tive já um encontro com Deus. Meu pai me mandou levar os cabritos, nós morávamos no ranchinho do X. O Ricardo sabia, ali perto de São José. Eu fui lá perto do Rio Vermelho, então eu fico lendo desse papo de levar. Aquele tempo eu usava cabrito para pôr no carro, uma junta de cabrito. Não sei se era uma junta ou se eram 4 cabritos. Aí eu levei uma distância de uns 12 quilômetros, acho que um pouquinho mais, uns 14. É longe. Vocês que conhecem, meus irmãos sabem que é longe. Aí depois caiu um temporal, os cabritos não andavam, tinha que arrastar esses cabritos voaram. E aquela chuva, aquela rajada de vento batia pedra no meu rosto, aquilo doía tanto, mas diante dessa situação eu sentia um gozo, uma satisfação, um conforto, algo sobrenatural. Eu sentia alegria, paz, eu sentia gozo naquela adversidade. Eu não entendia por quê. Depois eu passei a entender que era Deus cuidando de mim, frágil. Eu não estava sozinho, estava com outro moço, 2 anos mais velho, devia ter uns 12. Mas Deus cuidou, naquela nossa fragilidade, Ele cuidou da gente para que a gente não caísse de vez. Aí chegamos na fazenda do destino, achei que os cabritos tinham morrido, dormimos lá. Outro dia de manhã que eu fui lá chegar perto dos cabritos, eu cheguei, o cabrito pulou, falei, graças a Deus não morreu. Aí esse foi um fato, a experiência que eu tive com Deus. Depois disso, eu, todo desajeitado, meu pai sempre usando algumas palavras. Então eu não tinha muito foco na vida, nenhuma, aliás, não tinha um alvo, não tinha nada. Quando eu ia sair, depois de grande já, adulto com mais de 20 anos, eu emprestava uma blusa no Chico, uma blusa de couro, porque eu não tinha uma blusa bonita para sair. Uma vez que eu fui ver, não tinha que emprestar a blusa. A primeira bicicleta, eu era mais velho, quem comprou? O Chico. Depois eu fiquei sócio com ele, porque eu queria andar de bicicleta também, assim, a moto, mas eu não tinha iniciativa, não tinha uma vontade de ter nada. Tinha um senhor que nós trabalhávamos carpinho para ele, é como se fosse hoje ganhasse 90 conto por dia. E ele, no passado, ele tinha tido supermercado, ele falava assim: olha, você precisa estudar. Porque se você estudar e
for um médico, você pode ser médico e carpir. Mas se você não estudar, você só vai poder carpir. Isso de alguma forma ficou na minha cabeça. E como também eu não tinha assim um foco na vida, eu já estava na escola, continuei indo, porque eu não tinha um foco, eu não tinha assim, eu não ambicionava nada. Como eu disse, meu pai me ajudou na minha humildade, mas ele tirou um pouco a autoestima, mas ele deu a criação que ele recebeu, e graças a Deus eu tenho orgulho que ele me fez virar homem. Mas, porém, a minha autoestima baixa, então eu estudava, não tinha outra coisa para fazer, eu estudava. E como meu pai foi muito duro comigo, o filho mais velho, sempre meu pai é duro, mais duro, eu levava a escola um pouco mais sério, eu tinha medo de estudar, não é porque eu tinha medo do pai, é que eu levava a vida a sério, eu queria estudar um pouco mais. E o Chico sabe, nós íamos, ele saía de sábado, nós morávamos no sítio, os boninhos passavam lá para pegar de sábado, lá na estrada, na encruzilhada lá, para levar para a cidade para passear, para ir na Filarmônica, no Panteca, Chico na Filha. E o Chico dizia assim, que ele perguntava, cadê o Tamar? O Chico falava, Tamar fica lá estudando, eu só pensa nisso. Aí de novo, no outro sábado, cadê o Tamar? Ficou estudando. Por quê? Por que eu ia sair para quê, gente? Para a menina que ia gostar de mim. Eu era feio, eu era bobo, eu não tinha futuro. Para que eu ia sair, ia gastar um pouquinho de dinheiro? Menina nenhuma não ia se interessar para mim, com certeza, eu tinha convicção disso. Ninguém ia querer. Para que eu ia sair? Para quem é que ia olhar para mim? Eu era um desengonçado, desajeitado, além de tudo, um derrapado. Então eu não saía, eu não estudava. Mas não é que eu tinha um foco, quero ser isso. Eu sabia o que eu queria. Mas eu achava que era melhor ficar numa mesmice, com medo de mudar, né? Meus irmãos nenhum estudaram porque eles tiveram coragem para pensar em outras coisas. Os meus patrões, os quais eu trabalhei no sítio, pessoas ricas que tinham canaviais, que tinham gado, os altarujos, os bonitos, os filhos dele não estudaram, mas o Jacu aqui estudou. Verdade, irmãos. Meus irmãos daí perguntam para eles, aquelas pessoas, filhos dos nossos patrões estudaram, se algum da minha casa estudou. Que essas pessoas tinham aulas na vida. Naquela época não tinha tanto esse negócio de estudar. Naquela época não era tão necessário estudar igual hoje. Mas eu não tinha. Eu continuei na escola. Eu sei, irmãos, que no período da faculdade, antes da faculdade, vou contar só mais uma coisa. Tinha uma época que eu tirava leite 2 vezes por dia, meus irmãos também sabem, quando eu enchi, tinha 50 quilos de vaca, eu tirava 420 litros, eu e o outro rapaz. E o rapaz já tinha tirado meu irmão e falava assim, se você brigar comigo aqui de noite eu te mato, você chega aí cansado da escola. E nesse período, a escola terminava 11h15, eu chegava meia-noite. Sabe que hora que a gente acordava para tirar leite? 3h30. Aí tinha que picar cana por poxa, correndo na vaca, tirar leite, 9 horas o leite tinha que estar na banca. Aí levava aquele esterco para o canavial. Sabe quantos anos eu tinha? 14. Levava esse esterco lá para o canavial. 14. Levava esse esterco para o canavial, já eram umas 10h30. Aí cortava outra carroçada de cana, trazia, ia lá, cortava outra. Esterco você limpou tudo maneiro, né? Eu estou falando rápido, pois é. Aí trazia a cana, aí vinha almoçar. Aí ia lá, cortava outra carroçada de cana e punha para 3h30, correndo da vaca de novo, para tirar leite, para picar a cana, pôr no coxo e tirar leite. Aí quando dava umas 5h30, tinha terminado de tirar o segundo leite, limpava toda a mangueira de novo, porque amanhã tem que estar limpo. Aí ia lá no canavial, quase com o escuro, cortava de novo 2 carroças de cana, porque amanhã de madrugada essa cana tinha que estar. Era assim o meu dia. Chegava depois da meia-noite, saía de 15 e acordava 3h30. De sexta-feira, minha cabeça estava de barulho de falta de sono. Aí um dia eu falei, não aguento mais, eu pedi a conta. Quando eu pedi a conta, não é que as professoras entraram em greve, eu ganhava R$2.000, ninguém na escola ganhava igual eu. R$2.000, não, 2.000, alguma
coisa, ninguém ganhava igual eu falava, nossa, mas por que eu não adivinhei que até essa greve eu larguei o emprego igual? Aí foi. Mas depois disso, um homem, Ayrton Martins, um fazendeiro, que tem uma fazenda no município de Peúna, fazenda Ponte Nova, ele faleceu, ele me convidou para tirar leite, ele deu o leite da fazenda e deu meia para mim. Então tudo o leite que tirava eu levava em Peúna, que dava uns 5 km, na carroça, eu levantava cedo, tirava o leite e levava, metade era minha, bom? Fiquei lá. Eu tinha terminado já o colegial e eu fiquei lá de leiteiro, tirando leite, metade da renda da fazenda é minha, muito bom, né? Mas daí de noite eu começava, eu só tão jovem, com 20 e poucos anos, começava a escutar, aí o homem lá na fazenda tinha um rádio. Chico, sabe, ele chegava lá, eu ficava quase louco de falar, porque eu ficava sozinho a semana toda, né? Então quando chegava alguém eu não parava de falar. Então à noite eu comecei a ouvir o rádio, e pegava a FM de São Carlos, ele pegava bem naquele lugar, a rádio FM de São Carlos. Aí falava lá dos estudantes, das repúblicas, aí falava lá das festas, falava dos eventos, e eu pensava, puxa vida, eu na idade de Deus estou aqui no meio desse mato. Eu podia estar lá, pelo menos estar no meio desse povo, já estava bom, né? Para que eu vou ter que continuar aqui nesse mato? Mas meu lugar aqui mesmo, fazer o quê? Mas aí todo dia ouvindo isso, aí eu comecei a pensar em fazer direito, porque eu gostava da advocacia, gostava de disputa, né? Aí pedi para o Chico falar com um amigo nosso, chamado Arthurzinho, que ele estudava lá, fazia direito, como é que era o curso, que eu não tinha como vir de lá, porque eu não tinha tempo. Aí o Chico conversou com ele e foi lá falar, ele disse, até que dá para fazer o curso, né? Tá muito difícil. Aí eu me encorajei, aí um dia eu conversei com um amigo meu que estudava na Federal lá, e pai, vai, presta o vestibular, vai, eu desencargo com consciência. Aí ele prestei o vestibular. O que é que aconteceu? Passei. Aí passei no vestibular, lá em São Carlos. Aí como que ia ser o esquema? Eu tinha comprado uma mobilete do patrão, fazia uma vaca nela. Aí era assim, eu vinha dessa fase, seria para eu vir de mobilete até a minha mãe, que mora perto de Rio Claro, 5 km, lá do fórum mais ou menos, a minha mãe morava depois do Rio Claro. Eu deixava a mobilete lá para ninguém roubar, ia a pé, lá para o fórum, lá eu pegava o ônibus, ia para São Carlos, voltava depois da meia-noite, descia até a minha mãe de novo, pegava a mobilete e ia para a fazenda. Foi assim, a proposta era essa. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que o homem não deixou eu largar a fazenda sozinho. De jeito que você não vai estudar. Se estudar com a minha filha, que está fazendo Unimed, ela está fazendo direito, o que você quer estudar? Para deixar fazenda sozinha aqui de jeito nenhum. De jeito que você não vai por lei, porque eu não pode deixar a fazenda, enquanto eu arrumar outra, você não vai. E passou um dia, 2, uma semana, eu fiz o vestibular, eu tinha pago para fazer o vestibular, o dinheiro era difícil. Pago para fazer o vestibular. Eu já tinha pago a matrícula, que era o valor de uma mensalidade, e nada. Eu ia. Passa uma semana, nada, 10 dias, nada. Até que não teve jeito de arrumar alguém lá para trabalhar no meu lugar, como não arrumava, um tio meu chamado Raimundo, inclusive a esposa dele faleceu essa semana, entendeu? Conversei com ele, ele falou, não, eu fico morando lá com você, meu tio não trabalhava tanto, ele ficou mais de companhia. Daí à noite eu vinha para a faculdade, do jeito que eu falei na mobilete, e meu tio dormia lá para a fazenda não ficar sozinho, o homem tinha muitos ciúmes da fazenda. Aí, querido, meu tio foi e eu pude vir na faculdade. Daí vim, deixei o mobilete na minha mãe, conforme falei, andei 5 quilômetros até a Praça da Liberdade, a Praça do Fórum, peguei o ônibus, fui para São Carlos, eu já tinha conversado com o organizador do ônibus, fui para São Carlos. Quando chegou em São Carlos, custei aquela sala lá, aquele tempo a sala de faculdade era duas salas, cada uma tinha 120 alunos. Quando eu entrei lá na sala, o professor bravo, ditando, falando, explicando rápido, aquele povo tudo chique, bem vestido, sapatos bonitos, mulheres com joias, eu diferente no meio deles, eu todo desajeitado, inadequado, eu não era adequado para aquele ambiente, e o professor ensinava muito rápido, e eu percebi que não tinha jeito. Eu não acompanhava nem o professor ditando, eu fiquei nervoso, né, pelo ambiente, eu fiquei desesperado.
fiquei nervoso. Aí eu cheguei na seguinte conclusão: nunca mais eu piso aqui, nunca mais eu ponho meus pés aqui. Faculdade é uma coisa muito difícil, não é para mim. E fiquei lá por educação, esperando lá chegar o final para vir embora. Nisso, gente, teve um intervalo. Ia ter o recreio, o intervalo. Na hora do intervalo, veio o secretário da faculdade, pediu licença para o professor antes de liberar os alunos, e veio e deu um recado, o seguinte: a faculdade tinha uma dívida, porque ela tinha sido multada pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Então ela tinha uma dívida, e fez um acordo com o Ministério da Educação para pagar essa dívida em bolsas de estudo. Então, se tiver alunos carentes aqui, é só para o primeiro ano, só quem está começando. Se tiver alunos carentes que vai poder estudar por 1 ano e meio, 3 períodos, totalmente gratuito. Tem que ir lá na secretaria, se inscrever, que daí a gente vai avaliar que só os que realmente forem carentes vai receber a bolsa, porque tem que dar para quem precisa, não para todos. Eu que já tinha decidido que eu não ia mais, quando eu tive essa notícia, escutei isso, foi uma luzinha lá no fundo do túnel. Eu falei, vamos lá conversar sobre essa música. Olhei até do lado e falei assim, impossível que tenha alguém tão pobre aqui igual eu. Impossível. Aí na hora do intervalo, fui lá e fiz a inscrição. Aí fiquei esperando a bolsa. Esperando. Essa bolsa não veio. Passa 1 mês, passa 2, passa 3. Nada. Quando ela veio, já tinha passado uns 4 meses. Só que quando ela veio, todo aquele valor que eu paguei, que eu tinha pago de trito, botou tudo, deu até para comprar uns porquinhos, aquele tempo a gente tratava porco na vaga, e pegava na cidade. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Deus que dirige a história, o Deus que interveio na minha vida, não foi o fazendeiro, foi esse Deus maravilhoso. Ele não me deixou ir antes da faculdade. Nem o dia antes. Não me deixou ir antes. Ele não permitiu. Não é que o patrão era ruim. Ele foi usado por Deus para dizer o não que eu não ia. Porque o Deus que estava dirigindo a minha história, que tinha traçado o meu destino, ele sabia que se eu fosse antes, qualquer um dia antes, eu nunca mais voltava. Então ele, o Deus maravilhoso, que cuida de você e de mim, ele escolheu para que eu fosse exatamente naquele dia que ia ter a notícia do moço de estudo. Esse é o maior milagre que aconteceu na minha vida, de todos o que eu lembro. Deus não permitiu que eu fosse antes. Deus maravilhoso, ele cuidou de mim. Ele quis que eu estudasse, ele quis que eu rompesse essa barreira. E ele me fez ir exatamente no dia que ele julgava o osso do Senhor. Então, se eu ou você, em algum momento, está se sentindo que as dificuldades estão muito grandes, que as coisas estão terríveis, não desanime, não assuste, não fique com medo, porque para Deus não existe impossível. Se você que é mais jovem, você conhece algum jovem, se você que está com alguma dificuldade na sua vida, você está achando inadequado, você está achando que você não vai conseguir, que você é muito fraco, é Deus que faz as coisas acontecerem. Se você acha que agora você está morto, está igual o osso seco, se você acha inadequado, desprezível, se você é um João Ninguém, igual eu sou, eu fui e continuo sendo, eu não sou nada, Deus é tudo. Se você é uma pessoa inadequada, se você se sente incapacitado, como eu me sentia, se você acha que as coisas não dão, se você se sente fraco, desajeitado, inadequado, sabe? Deus escolheu o que é loucura para o mundo, para envergonhar a sabedoria. Ele escolheu o que é fraqueza para o mundo, para envergonhar os fracos. Ele escolheu os desprezíveis desse mundo, as coisas insignificantes desse mundo, os rejeitados, os desprezíveis, aqueles que não são.
para aniquilar os que são, para invalidar aquilo que é, para que ninguém se glorie diante dele. Como está escrito, aquele que gloria, glorie somente no Senhor. Não tenha medo da sua dificuldade, glorie-se no Senhor. Confie nele. Como esses dias eu escrevi no meu status, escrevi faz tempo isso lá, eu estava indo todo para Taíde. Eu tenho aprendido do Senhor que o meu lugar é o chão, com o rosto no piso, prostrado aos pés do Senhor. Eu tenho aprendido que esse é o meu lugar. Se você é inadequado, saiba que não tem problema, o nosso lugar é no chão mesmo, porque no chão não tem como cair. Mas o nosso Deus faz o impossível, como Ele fez na minha vida. É impossível acontecer o que aconteceu comigo, se não fosse a mão poderosa dEle. Mais uma vez, quero repetir para você, Ele escolheu o que é loucura para o mundo, para envergonhar a sabedoria. Ele escolheu o que é fraco para o mundo, o que é fraqueza para o mundo, para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes desse mundo, os desprezados, os desprezíveis, aquelas coisas que não são, aqueles que nada são, para envergonhar, para invalidar os que são. Para que ninguém queira se vangloriar diante dele. Como está escrito, gloriar-se somente nele. Não tenha medo. Glorie-se nele, põe sua cara no chão, não tenha vergonha. Glorie-se nele. Concluindo, Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, quando fazia 4 dias que Lázaro já tinha sido enterrado. Não é que fazia 4 dias que ele tinha morrido, não. 4 dias que ele estava enterrado. Quando Marta soube, ela sempre mais à frente, ela sempre mais ativa que Maria, ela soube que Jesus estava lá, ela correu ao encontro dele e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse que ela falou. Olha a resposta do Senhor, pode ler o versículo. E João 11, 25 e diante. Olha a resposta do Senhor Jesus para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí ficou um pouco logo que Jesus foi para o túmulo. O que Jesus ia fazer lá no túmulo? Com certeza, ressuscitar Lázaro. Quando Jesus chegou no túmulo, ele poderia fazer aquelas pedras que cobriam o túmulo, espirrar de lá, sumirem de lá. Mas ele não fez. Ele falou: tire a pedra. Tirai a pedra. Por que, queridos? Porque o Senhor, é Ele que faz a obra, mas Ele quer um ato de fé meu e seu. Ele quer que nós confessamos com a boca a fé, mas que a gente tenha pelo menos um meio passo, pelo menos crer no corpo, no sentido de crença nele. Ele quer um ato de fé. Por isso que Ele não tirou a pedra. Aí Ele mandou tirar a pedra por isso. Ele queria deles um ato de fé. Marta, sempre pronta a dizer, o que ela falou? Senhor, já cheira mal. Quer dizer, ela criou um mistério. Faz 4 dias que ele está aí. Com outras palavras, não convém fazer isso. Aí, ele mais uma vez, com paciência, ensinou para ela. Fez ela relembrar de conversas que eles tinham. E falou: Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Jesus não brigou com ela, ele foi pedagógico, ele foi amoroso, um pai bondoso. Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Se você crer, você verá a glória de Deus.
Eu quero perguntar para você que está aqui comigo nessa noite. Certamente você tem as suas dificuldades, os seus problemas, seja um problema na empresa, seja um problema no seu trabalho, seja um problema na escola, seja um problema familiar, seja um problema com o marido, com a esposa, com o filho, seja uma doença. Você quer ver a glória de Deus manifestar-se nesse seu problema? Então, primeira coisa, não sei o que você vai ter que fazer, não sei como será o agir de Deus, mas só uma coisa eu sei: você precisa crer de todo o coração. E eu quero dizer para você, se você tem uma dificuldade, uma angústia, eu peço para você nessa noite colocá-la diante de Deus, porque para Ele não existe nada que Ele não faça. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então quero te pedir, se você tem alguém aqui que tem alguma dificuldade, que está com algum sofrimento, que está impaciente com alguma coisa, que está angustiado com alguma coisa, mas quer ver a manifestação poderosa de Deus nisso, eu peço para você levantar a sua mão, eu quero orar com você. Alguém aqui? Alguém aqui? Gostaria? Amém. Amém. Alguém mais aqui gostaria? Pode abaixar. Alguém mais aqui gostaria de colocar uma dificuldade diante de Deus para que possamos orar? Alguém aqui quer deixar aos pés de Cristo a sua dificuldade para entregar nos suas mãos? Aquele que vive e crê não morrerá eternamente. Alguém mais? Se não, vamos orar.